Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é 6 de novembro, quarta-feira. Estamos lendo aqui 2 Coríntios 13, 11. Sem mais, irmãos, despeço-me de vós, procurai agir com maturidade, tende bom ânimo, encorajai-vos mutuamente, tende um só pensamento principal e vivei em harmonia. E o Deus de amor e paz estará convosco. Estas palavras do apóstolo Paulo, a gente sabe que o apóstolo Paulo escreveu 2 cartas para Corinto, igreja que ele fundou e que passou um tempo lá com eles, mas quando ele segue nas suas viagens missionárias, a igreja de Corinto começou a experimentar uma série de erros. E então, são erros que a gente não está aqui falando mal desta igreja, porque esta igreja necessariamente está nas Escrituras como exemplo para nós, assim como toda a Bíblia escrita é para nós, para a nossa edificação, para a gente observar, né, atentamente aos erros e acertos dos servos de Deus e aqui no caso aos erros e acertos desta congregação. Então não estamos falando mal de Corinto, mas se viu nela partidarismos, como a gente lê lá na primeira carta, teve problema de escândalo sexual, problemas de ordem no culto, de dúvidas, muitas dúvidas em relação à conjugalidade, enfim, até coisas erradas quiseram entrar na igreja, como, por exemplo, a ideia de que a ressurreição já tinha acontecido e, portanto, ninguém ia mais ressuscitar. Então, vários problemas, eu estou citando aqui alguns que me vêm à lembrança, e o apóstolo Paulo tratou na primeira carta com uma maior contundência. Na segunda carta, ele menciona os porquês da maneira como ele interviu, porque foi uma intervenção, né? O apóstolo Paulo, tudo que ele responde e tal é por informação das pessoas de Corinto, de uma família em especial, de maneira que a gente aprende que nem tudo é anjo que desce do céu, né? O apóstolo Paulo tem todas essas experiências, visão espiritual, o próprio Jesus falou com ele mais de uma vez, visão, já falei, né? Enfim, ele tem todo essa experiência que a gente pode chamar de mística, mas também da informação, de quando eles informaram, está acontecendo isso, isso e isso, o apóstolo Paulo escreveu, e enfim, a igreja teve esse socorro, esse cuidado, e aqui o apóstolo Paulo, depois de ter tratado várias questões, ele está falando agora do autocuidado, que é uma expressão que a gente usa hoje na psicologia, de quando a pessoa precisa aprender que ela tem conforto, tem tutela, tem apoio emocional de outros, né? Como dizemos hoje, pode até ter uma rede de apoio, mas principalmente para aqueles mais solitários que procuram receber coisas dos outros, mas nem tudo vem, né, irmãos? As pessoas ao nosso redor, das nossas convivências, a maioria de nós não está assim tão preocupado com o bem-estar do outro. E o outro carente, o outro necessitado fica na falta. Essa é uma verdade. Mas, quando falamos hoje de autocuidado, é a pessoa aprender a se cuidar, né? Porque na medida que ela aprende a se cuidar, ela também consegue voltar o seu olhar de cuidado para com o outro. De maneira que,
ela fica positiva, altruísta, porque passa a cuidar do outro. E de outra forma, é suprida, ainda que de uma maneira solitária, mas é suprida de alguma forma. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é exatamente isso, que tem a ver com o coletivo, mas tem a ver também com o individual. E o porquê falar disso hoje? Qual a importância? Porque a igreja de Corinto é o retrato das igrejas de hoje, né? As possibilidades de equívocos são iguais às possibilidades de equívocos de hoje, né? Os erros deles podem ser os nossos erros. Os excessos que eles tiveram no culto, por exemplo, podem ser os nossos excessos. Então, não há um distanciamento, muito pelo contrário, há uma correlação o tempo todo, né? Eles acabam por nos espelhar. E essa orientação do Paulo, ela é vívida, né? É palavra viva, ela se encaixa com as nossas dificuldades, principalmente aquelas das quais não enxergamos, das quais não admitimos. Então nós somos essa igreja carente de cuidado. Mas o apóstolo Paulo, depois de ter tratado Corinto, está dizendo: vocês agora precisam de cuidados pessoais e de autocuidado. Vocês precisam se cuidar, né? Então, nessas palavras de despedida, ele diz: gente, é como se ele dissesse: falei tudo, tratei tudo que tinha que tratar com vocês. A partir de agora, vocês procurem agir com maturidade. Para uma igreja que tinha essas dificuldades, essa imaturidade, porque eu lembro lá que o apóstolo Paulo precisou dizer para eles: eu não posso tratar vocês como adultos, eu tenho que ficar dando leite para vocês, porque vocês são ou não são imaturos? Se um diz que é de Pedro, outro diz que é de Apolo, outro diz que é de Paulo, então tem imaturidade no meio de vocês, né? Mas ele está dizendo: procura agir com maturidade, procura olhar e se mirar na perfeição de Jesus e buscar essa maturidade. Ele diz: tem de bom ânimo, né? Agora, olha para a sua congregação e vê se essas palavras de Paulo não se aplicam. Olha para as pessoas da sua convivência. Eu estou falando de igreja mesmo, de congregação. Se nós não precisamos procurar agir com maturidade, deixar as coisinhas, né? as, as coisas pequenas, as imaturidades que atrapalham, né? Tenha bom ânimo. Hoje em dia, eu não sei se pelo excesso de propostas, de programação, de dias e ocasiões de culto, de agenda cheia, frenética, né? Que às vezes eu também acho exagerado, né? Porque engatilha uma atividade na outra. E as igrejas experimentam um verdadeiro ativismo, de maneira que se entende que é por esse ativismo que a igreja se mantém em movimento, mas a gente só tem que tomar um cuidado para não ser um movimento em torno de si mesmo, né? Porque está em movimento, mas pode muitas vezes ser um movimento circular, né? E nessa coisa frenética, muita gente perde o ânimo, né? Então ele está dizendo: encorajai-vos mutuamente. Foi o que eu falei. É o autocuidado, mas o cuidado para com o outro. Tende um só pensamento principal. Isso aqui é a comunhão com Cristo, a doutrina de Cristo. Este é o pensamento principal. E viver em harmonia, sem partidarismo, sem as problemáticas que eles demonstraram, né? Na hora até de excluir lá o infrator, tinha que ser feito em harmonia. Seja um papo só, uma conduta só de todos, né? Uma decisão só de todos. A consequência disso é que o Deus de amor e paz, não é à toa que o apóstolo Paulo fala isso, estará convosco. Amor e paz.
É num ambiente maduro, num ambiente onde as pessoas estão procurando motivar umas às outras, né? Não desfocando do que é principal, que é adorar a Deus e fazer missões, né? E procurar viver em harmonia, parar com aquelas dificuldades, porque são coisas que a gente arruma, né? E muita gente se predispõe a viver no contrafluxo da própria igreja, em desarmonia, né? E às vezes não se agrada de muitas coisas, mas qual é o problema? É que faz questão de deixar transparente e claro que não se agrada de todas as coisas. E até que ponto isso não vai virar uma desarmonia, né? Que nós não sejamos os destoantes, né? Os desafinados, a nota fora do acorde, que estraga o acorde inteiro. Estou falando em termos musicais, né? Que ao ouvir, se percebe que tem uma nota que não compõe, que não faz parte, harmonicamente falando. Que nós não sejamos esse que destoa, esse que desafina, esse que estraga a harmonia do contexto geral. Deus te abençoe. É um autocuidado que devemos ter, né? E deixar as meninices. Esse negócio de dizer, deixa o menino rodar, isso é coisa de pentecostal, né? Não, não, não. O apóstolo Paulo está dizendo para agir com maturidade. Tem que chegar o momento de deixar as coisas de menino, né? E por aí vai. São todas essas possibilidades que eu poderia fazer várias aplicações, mas não é o caso. Mas eu convido você a fazer estas aplicações. Aonde é que na minha igreja eu tenho que agir com maturidade? No que eu preciso de ânimo, né? O que eu preciso encorajar o outro? O que eu estou desfocando do principal? Por que eu estou me ocupando de coisinhas secundárias, de coisas que não é a nossa missão, que não é o nosso foco? Então, tudo isso a gente tem que perguntar para nós mesmos, porque é só a partir de nós mesmos, de um autocuidado, é que a gente vai poder contribuir com o coletivo. É assim que eu vejo essa saudação final do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Deus te abençoe, isso é aplicável a nós. Vamos orar. Pai eterno, tu que és o Deus de paz e de amor, permita que vivenciamos estas qualidades, estas mutualidades aqui descritas, Senhor. Nos ajude a tratar o nosso irmão dignamente e viver com ele em harmonia e ter junto com os nossos irmãos um pensamento principal. Nos ajuda, Senhor, a encorajar-nos uns aos outros, vivermos animados e procurar agir com maturidade, deixando todo o infantilismo espiritual para trás. Dá-nos tua graça, Senhor, te pedimos, no nome de Jesus. Amém.